aquilo que nós precisamos não está em homens, não está no governo, não está nas circunstâncias, está no Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos está nele. Não se prenda a coisas terrenas. Não se prenda a pessoas. Não se prenda nem ao seu contra-cheque. Porque é o Senhor que tem suprido as nossas necessidades. E não apenas necessidades materiais, mas necessidades emocionais. É o Senhor quem tem suprido tudo aquilo que você precisa. Sabe aquele buraquinho que a gente sente, aquele vazio? É do tamanho dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Agradecer pela tua poderosa presença nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui conosco. Obrigada pela tua presença gloriosa, Espírito Santo. Você é muito bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade. Estamos aqui, Espírito Santo, para cultuá-lo, para cultuar ao Senhor. Que o Senhor venha tratando em nossos corações aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, eu sou um instrumento teu. Não estou aqui para falar de mim mesma, não estou aqui para trabalhar somente o meu intelecto. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha me conduzindo da forma como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. E obrigada, Pai, por corações abertos para receber do Senhor essa palavra que tem o poder de transformar vidas. Amém? Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, ligar as luzes. Eu vou começar lendo um texto com vocês. Não queria que vocês abrissem agora não, tá certo? Mas está lá no capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 3, diz o seguinte: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A semente, ela está à procura de um solo bem tratado. A palavra de Deus, ela está à procura de um coração disponível para frutificar. Um
coração preparado, um coração temente ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E a Bíblia aqui, nessa parábola, ela tem falado sobre coração. Lá em Provérbios diz, de todas as coisas, guarda o teu coração. Como é que eu vou preparar o solo do meu coração para receber a palavra do Senhor e ela venha frutificar? Evitando se expor às coisas mundanas. Evitando se expor a coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Literalmente guardando o coração, preparando sempre o solo do coração, para que cada palavra, seja ela ministrada, seja ela cantada, seja ela estudada, ela encontre morada no seu coração. E ela venha fazer a diferença sim na sua vida. O tema da ministração é a importância da palavra implantada em vós. A importância da palavra implantada em vós. Sabe? Se você é uma nova criatura em Cristo, um filho de Deus, o seu cardápio diário, ele foi acrescido de mais uma refeição. Você não apenas come as refeições naturais do dia a dia, que é o café da manhã, almoço e jantar. Mas você tem a necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Você tem a necessidade e a obrigação, como filho de Deus, como nova criatura em Cristo Jesus, de alimentar o seu espírito recriado. A partir do momento que nós nascemos de novo, e é muito interessante que você preste bem atenção nisso que eu vou ilustrar agora. A partir do momento que nós, vamos falar sobre mim, certo? Quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia o Senhor, eu era apenas uma criação de Deus. Eu era uma criação, eu tinha um espírito morto, desconexo com o Senhor, desconectado. Então eu tinha uma alma e para habitar nessa terra, legalmente eu precisava de quê? De um corpo. Eu tenho um corpo. A minha alma está acostumada com as coisas naturais. A minha alma está acostumada a ser movida por sentimentos, por emoções, por tudo aquilo que rege esse mundo natural. Consequentemente, a minha alma transmite ao meu corpo reações. Porém, a partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, faço Ele Senhor e Salvador da minha vida, reconheço Ele como Filho de Deus, um Espírito novo passa a morar dentro de mim. Um Espírito conectado ao Pai, conectado ao Espírito de Deus, ele passa a viver dentro de mim. E o que acontece? Esse Espírito, ele passa a ser a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro eu. E ele precisa ser alimentado diariamente, constantemente, por esta palavra. Para que isso? Porque a partir do momento que eu estou estudando, eu estou me expondo, e entenda o se expor à palavra, a leitura, aos hinos, às ministrações, eu me exponho à palavra. A partir do momento que eu estou me enchendo dela, o meu espírito, ele vai comunicar a minha alma verdadeira, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. Então é uma comunicação, ele está transferindo informações para a minha alma, para que a minha alma ela seja transformada e a partir de então o meu estilo de vida e o meu comportamento ele seja moldado à cultura do reino de Deus. Por isso a importância dessa palavra
dentro de nós. Se nós continuarmos a ser meninos na fé, o que seria menino na fé? A confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e a voltar para casa como se nada tivesse acontecido, a se alimentar hoje, amanhã não. O nosso espírito vai enfraquecer. Enfraquecendo o nosso espírito, quem vai dominar? A nossa alma, que era em outro momento regida pelos sentimentos, pelas emoções e por qualquer situação que nós venhamos a ser expostos desde o dia do nosso nascimento. Porque todos nós aqui temos uma história. Todos nós aqui temos uma história. Então, a sua alma, ela está acostumada com aquela história de vida que você tem. Amém? Então, devemos, por obrigação, para que nós venhamos a sermos, de fato, seres espirituais, andarmos no Espírito, agradando a Deus em todas as coisas, alimentar o nosso espírito. Existe até uma historinha que contam muito, né, quando estão ministrando a respeito, a história do leão branco e do leão preto. Quem já ouviu aqui? Todo mundo, eu acho, né? Do leão branco e do leão preto, né? Eu acho que até tem outro animal que eles fazem, mas eu vou falar do leão, tá? Porque quem está ministrando, né? Botaram os dois leões. Estavam alimentando os dois leões. Mas tinha a preferência de um deles ganhar. Então, alimentava um e deixava o outro enfraquecido. Então, aquele que estava mais alimentado sempre vencia. É a mesma coisa. A sua alma, por si só, ela se alimenta naturalmente das coisas terrenas. É natural. É uma conexão que ela tem com esse mundo aqui. O seu espírito, ele precisa dessa palavra. Ele precisa se alimentar dessa palavra, porque eu posso trazer uma ilustração como um professor. Ele é um professor para a sua alma. Quando você chega na sua despensa, que você abre a sua geladeira e você não vê nada, a primeira coisa que a sua alma quer fazer é se abater. É murmurar. A primeira coisa que a sua alma vê é aquele vazio, aquele vazio, meu Deus, aquele vazio. Ela diz assim, e agora o que vai acontecer? Só que um espírito alimentado, ele instrui. Um espírito alimentado, ele diz assim, olha, eu vi na palavra que o Salmo 23 disse assim, que o Senhor era o meu pastor e de nada eu tenho falta. E ela começa a ensinar aquilo para a minha alma. Ensinar. A minha alma quer se abater, quer gritar, quer falar, não aguenta. Mas o Espírito está ali, ó. Juntamente com o Espírito Santo, o Espírito de excelência que veio para pegar junto com a gente. Está ali ensinando, olha, é assim. Não vai faltar. Você não vive mais pelo que você está sentindo. Você não vive mais pelo que você está vendo. Você vive pelo que a palavra está dizendo. E o que a palavra diz? Vamos para lá. Vamos lá, alma. Vamos para a palavra. Aí a alma vai se aquietando. Vai se alinhando ao Espírito. E o corpo vai correspondendo. E em vez de se entristecer, ele se alegra. Porque ele crê que independente do que esteja faltando, a provisão vai chegar. Porque maior foi aquele que prometeu. Oh, glória a Deus. Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. Deus é fiel demais. A sua alma precisa se sujeitar ao seu espírito. Não é porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Você precisa ler. Você precisa se expor. Gente, o evangelho é simples demais. A palavra de Deus, ela é muito simples, desde que você esteja disposto a recebê-la com mansidão no coração. Entender o seguinte, olha, eu estou dando o controle da minha vida ao único que pode me ajudar. E por que eu vou andar pelas minhas pernas de novo? Eu vou andar pelo meu jeito de novo? Não, eu estou dando o controle da minha vida ao único que pode fazer muito mais por mim. Então eu preciso me submeter. E olha que privilégio nós temos. Qual é a outra criatura que tem um manual de instrução? Olha que privilégio nós temos.
nós estudarmos a respeito de nós mesmos. Já pensasse? A gente estuda sobre nós. A gente estuda sobre o nosso propósito. A gente estuda sobre a nossa paternidade. A gente estuda sobre as nossas promessas, a nossa herança. Você tem preguiça de estudar sobre você? De entender e de aprender sobre você? Para que você venha de fato transformar a sua vida e experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Preguiça. Falta de interesse. Nos últimos dias, vão se levantar falsos mestres. Assim diz a palavra do Senhor. Mas só existem falsos mestres porque existem falsos cristãos. Porque existem pessoas mais dispostas a ouvir aquilo que massageia o ego delas do que a verdade nua e crua. Existem mais pessoas dispostas a quererem eliminar parte da Bíblia para se amoldar aquilo que elas necessitam. Para aquele pecadinho de estimação, a realidade é essa, né? Porque a gente só trabalha, a gente não, o pessoal lá fora só trabalha para isso, né? Para que o pecado dele seja amoldado, seja inserido. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, mas isso aqui pode. Qual a vantagem que tem isso? Depois da lama que você saiu, querer voltar nela novamente. Qual a vantagem que isso tem? Qual a vantagem? Sair do Egito e querer voltar para lá. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Se a gente parar para relembrar o nosso passado antes de Cristo, veja como medíocre eram seus planos. Vejam como medianos eram seus planos. Pequeno, raso, horrível. O meu mesmo era péssimo. Aí quando você vem para Cristo, aí diz assim, olha, se expõe a minha palavra que eu tenho uma vida sobre modo de excelência para você. Eu tenho algo tão grandioso para você que você não tem noção. A sua alma ainda não tem nem dimensão. A sua alma não tem dimensão de onde eu vou lhe colocar. E isso não é só para uma classe, não. Isso é para quem é filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Então, isso é para todos vocês aqui. Isso é para filho de Deus. Isso aqui não é só para uma classe determinada, não. Mas o que eu preciso fazer para receber? O que eu preciso fazer para mudar, para transformar a minha vida? Ler, estudar. Bíblia, oração, culto. Bíblia, oração, congregar. Bíblia, oração, congregar. Por que congregar, Débora? Porque eu não posso ficar na minha casa. Porque aqui é um ambiente onde a unção é coletiva. Aqui é um ambiente onde você se enche mais de fé. Aqui é um ambiente onde você pode compartilhar a sua vida. Pode ser acrescida pela vida do irmão, da irmã. Aqui é um ambiente onde você tem a oportunidade de crescer, vendo o outro. Porque em casa, longe de tudo, você pode não compreender a palavra e o diabo ir lá e roubar. O diabo ir lá e colocar mais coisas na sua cabeça e você apostatar da fé. É o que acontece hoje. A pandemia aí foi um divisor de águas. Quantos e quantos, e eu não estou falando especificamente da Zoe, mas quantos e quantos e quantos se revelaram? Mostraram assim, eu nunca estive na igreja. É a realidade. Eu estava de corpo presente na igreja. Mas eu nunca tive uma intimidade de fato com o Espírito Santo. Porque aquele que tem de fato uma intimidade com o Senhor, ele não larga mais o Evangelho. É como dizem, né? Quem põe a mão no arado não olha para trás. Não tem como. Tem uma canção até da... esqueci o nome da... Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos? Eu escuto dela, né? Não sei se tem outras pessoas que cantam, mas... A Fernanda Brum diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque crente não presta nem para se desviar.
crente não presta para se desviar. Um cristão nascido de novo, que já teve de fato um encontro com Deus, quando chega lá fora, fica um peixe fora d'água. Mas o que vai te fazer manter, o que vai te manter firme nessa caminhada cristã, é o conhecimento da palavra de Deus. É você conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus na sua totalidade. Veja bem, Oséias, o Senhor falou no livro de Oséias que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. E eu tenho ouvido tanto isso em ministrações, inclusive eu já ministrei sobre isso. E a gente fala assim, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Eu fui meditar sobre isso. Mas o povo de Deus não estava perecendo por falta de conhecimento, porque o conhecimento estava oculto. Ou porque não havia conhecimento, ou Deus estava escondendo. Era por pura falta de interesse. O próprio sacerdote, aquele que antes era a ponte entre o povo e Deus, rejeitou a palavra. E aquele que era a ponte rejeitou, consequentemente o seu povo também rejeitaria. E o que está acontecendo hoje dentro das igrejas? O que está acontecendo hoje lá fora? Aquele que era para ser luz, está sendo pedra de tropeço. Aquele que era para levar o povo com a palavra verdadeira, tem criado historinhas para manter as pessoas dentro da igreja. Tem agradado o povo para manter pessoas na igreja. E as pessoas que têm ouvido e têm se agradado com aquela instrução dada, têm permanecido, porque o ego está sendo massageado. Vai para o inferno um pastor e vai para o inferno um membro da igreja. Essa é a realidade. Vai para o inferno o pastor e vai o membro da igreja junto. Porque quando nós ouvimos uma palavra sendo ministrada, nós que somos filhos de Deus, o natural era para nós termos aquele desejo, aquela ansiedade, boa, de buscar saber mais sobre aquele assunto. Débora falou sobre Oséias. Débora falou sobre a parábola do semeador. Vamos conferir. Mas não, o que está acontecendo? A gente liga o Instagram, as lives da vida, a gente pega as redes sociais, a gente pega o YouTube, aí qualquer pessoa bem vestida com uma Bíblia na mão e um microfone, a gente dá ouvidos. Não, porque o Senhor pregou amor. Não, porque o Senhor é o amor. Não tem castigo, não tem culpa, não tem condenação. O que é isso? Ai, você é mesmo, né? Vou ficar nessa igreja porque essa igreja me acolhe, essa igreja é uma igreja inclusiva. Vou sair daquela igreja que está falando a verdade para mim e está doendo no meu íntimo e vou para essa que está me acolhendo tão bem e não quer ser confrontado. Quer que o pecado seja assim. Deixa eu pecar. Deixa eu pecar, deixa eu fazer o que eu quero. O Pai disciplina quem ama. O Senhor não oculta nada da gente. Ele tem trazido a sua palavra, Ele tem levantado pessoas segundo o coração dEle. E as pessoas estão dando ouvidos a falsos profetas porque querem. Porque mais vale eu ser do jeito que eu sou, que eu acho que eu nasci para ser, do que viver aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida. Mas eu amo ao Senhor, viu, Mauro? Eu amo tanto a Deus. Por Deus eu faço qualquer coisa, menos mudar minha vida. Mas por Deus eu faço qualquer coisa. Mas a minha vida Ele não pode tocar, não. Ele só é o meu Salvador. Senhor? Não. A importância da palavra em nós implantada é para que quando pessoas como essa cheguem para você e dizem, mas por que fulano? Por que você não muda, fulano? Fulano? Ô fulano, por que você está agindo dessa forma? Que igreja tão careta? Que igreja tão sem graça? Não deixa a pessoa fazer nada.
é você ficar firme, convicto de quem você é em Cristo, da sua paternidade. E de que você, eu vou continuar nela. Eu vou permanecer da forma como eu estou e eu não vou mudar por ninguém. Pode estar dando sangue na canela, mas eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra, porque eu conheço a palavra. É diferente de quem não conhece. De quem tem edificado a sua casa sobre areia, sobre partículas de rochas, sobre informações soltas. Pastor fala uma coisa, ministra fala outra, pastor fala outra, e lá fora tem mais gente falando, e vozes, e mais vozes, e mais vozes, e mais vozes, e a gente se alimentando de tudo. O nosso espírito fraco, porque a gente não se expõe de fato à verdade da palavra. A alma achando que está tudo lindo, está tudo certo. E caminhando, e a gente caminhando, a gente não, né? Quem está fazendo isso caminhando para o inferno. Não se engane. Não se engane. A falta da compreensão da palavra não te dá também a liberdade de você pecar demasiadamente. Se você não sabe algo, se você não entendeu algo, procure entender. Porque o salário do pecado ele é a morte e existem consequências para quem o pratica. As consequências não podem ser imediatas, mas elas vão vir. Quer um exemplo muito prático disso? Essa falta de conhecimento, de entendimento da palavra? Gênesis 1. Que na verdade não está no Gênesis 1, mas quando eu falo Gênesis 1 é porque eu falo assim da criação, né? Está em Gênesis 3. Pode ir lá abrir rapidinho comigo? Gênesis 3, no verso 1. Eu vou caminhar porque o tempo corre. Tá certo? Gênesis 3, verso 1 diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só um instante aí. Satanás, ele é estrategista. E ele é especialista em pôr dúvida à palavra de Deus. É a forma mais óbvia dele tentar o crente, o cristão. A palavra de ordem foi dada: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem foi dada a Adão. Adão, como sacerdote, como homem, como cabeça, como aquele que tinha a missão, ele tinha por obrigação de informar a Eva a respeito daquela ordem. Só que algo me chamou a atenção com relação a isso. Que até Adão, quando recebeu esta ordem, ele teve dúvida. Mas ele não sanou sua dúvida de imediato. Ele não compreendeu a ordem por completo. Perceba. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na mente de Adão, aquela morte era uma morte física. Como assim morte espiritual? Ele não sabia disso. Então a serpente, muito astuta, tentou Eva e disse: olha, é certo, pois sabia, né, que Eva estava na dúvida. Quando ela chega e diz assim: não tocareis. Ele disse: não comereis. Esse não tocareis já era algo dela. Não tocareis. Se ela tivesse tocado naquela árvore, o pecado não teria entrado no mundo. Se ela tivesse tocado, o pecado não tinha entrado no mundo. A ordem foi: não comereis. Não comereis. Então a Eva
enganada pela serpente, diz, vai, pega lá o fruto, não tem problema nenhum. É certo que se você comer, você não vai morrer. Pode comer. A Eva olhou para aquele fruto, achou agradável aos olhos. Enfim, pegou o fruto e comeu. Comeu aquele fruto. O que aconteceu? Quando ela come daquele fruto, ela não morre imediatamente. Porque a ordem tinha sido dada a quem? A Adão. Ela não morre imediatamente. Adão olha para ela. Ela também não se constrange, porque o pecado também ainda não tinha sido corrompido, não tinha entrado. Ela não se constrange por estar nua. E ela chega para Adão e diz, olha, comi, não aconteceu nada. Aí Adão faz o quê? Adão pega do fruto, porque viu Eva viva, não viu morta. Pega do fruto, come e o pecado entra no mundo. Primeiro veio a dúvida. Ele deu liberdade, ele fez a escolha da dúvida. Ele escolheu a dúvida, depois ele fez a escolha do pecado. Ele escolheu a dúvida e depois escolheu o pecado. Ele escolhe a dúvida, ele escolhe o pecado. E o pecado entra no mundo. E Deus chama quem primeiro? Adão. Adão, por que você pecou? Foi a mulher que tu me deste. Eva, por que você pecou? Foi a serpente que você me deu. Deus, ele tinha um encontro com Adão todas as tardes. Deus, ele tem um encontro com você diariamente, através do Espírito de Deus. Se você tem alguma dúvida com relação à palavra dele, se informe. Busque, mergulhe, se envolva. Sabe por quê? Porque vai acontece com você a mesma coisa que aconteceu com Adão. A ordem tinha sido dada a ele. Você pode ter recebido uma ordem do Senhor, mas porque você viu o seu amigo pecando e não tendo consequência nenhuma daquele pecado. Se não está acontecendo nada com ele, por que eu não posso fazer? É assim que acontece. Se não está acontecendo nada com ele, por que eu não posso fazer? Mas aí é que está o erro, porque quando você faz, a consequência vem. Quando Adão fez, a consequência veio. Quando nós estamos firmes na palavra, nós não somos tentados, a ponto de nós cedermos. A prova viva é Jesus. 40 dias no deserto, 40 noites no deserto, com fome. O diabo veio e tentou ele. E o que foi que Jesus fez? Está escrito. Está escrito. Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia a palavra. Está escrito. Está escrito. E o diabo deixou. Eu não vou ler essa passagem porque todos conhecem aqui. A palavra está bem próxima de ti. Na tua boca e no teu coração. Ela está bem perto de ti. A instrução, o manual que você precisa para mudar de vida está aqui. O manual que você precisa está aqui, disponível para você. Agora é você quem escolhe. Se você quer mudar, se você quer ser transformado de dentro para fora, ou se você quer permanecer da mesma forma que você está, dando ouvido a falsos profetas, alimentando sua alma e caminhando a passos largos para o inferno. Palavra da salvação, porque se você está aqui ouvindo hoje, você tem uma chance de mudar. Se você está ouvindo, para quem está assistindo, também tem chance de mudar. Amém? Para finalizar, Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Todos abriram? Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia,
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Existe uma palavra disponível para você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela é fiel e digna de inteira aceitação. Não é digna de inteiro questionamento. É digna de inteira aceitação. Então aqui, ó, nenhuma vírgula, nenhum tio vão passar. Vão sair daqui. Agora você, nós como igreja do Senhor, vamos nos moldar, porque o caminho é estreito. Não é de qualquer jeito que a gente vai chegar lá, não. Você já pensou uma nova Jerusalém com o mesmo mimimi daqui da terra? Deus não é menino para fazer tudo de novo, não. Deus vai fazer tudo novo. E só sobe com Ele quem de fato entender, compreender que isso aqui é aquele famosinho remedinho controlado. Você precisa ter isso aqui todos os dias da sua vida. Porque sem isso aqui, sem Ele, nada podeis fazer. Nada. Nada vocês vão poder fazer. Nada nós podemos fazer. Amém? Quantos receberam essa palavra? Amém, glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez uma aliança com o Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Amém, todos salvos. Glória a Deus por isso. Permaneçam assim. Tem alguém aqui nesse meio que precisa de alguma oração para a enfermidade, precisa de alguma oração para alguma área da sua vida? Se tiver, faça um sinalzinho com a mão. Todos bem. Glória a Deus por isso. Quinta-feira abençoada. Amém? Então sejam abençoados na prática da palavra. Amém?